Se não for pedir muito para você abrir a sua Bíblia no livro de João. No livro de João. Capítulo 8. O Evangelho de João, no capítulo 8. Vai nos dizer assim: versículo 30. Dizendo Jesus estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo aqui é o versículo da minha conversão. Eu me converti dentro da igreja católica e fui encontrando libertação pela verdade de Deus. Eu sempre fui muito católico desde criança. Minha família é católica, apostólica, romana, roxa. E foi nesse contexto que eu nasci. Fui 4 anos coroinha. Vivi com intensidade o catolicismo, devoção a Maria. Mas me converti dentro da igreja católica através do movimento da renovação carismática católica. E eu fui todas as novenas que você possa imaginar. E a primeira vez que eu dormi sem rezar uma Ave Maria, aquela noite foi muito difícil para mim. Eu fui dormir quase 4 horas da manhã que eu fui conseguir pegar no sono, por causa do sentimento de culpa, por causa do sentimento de estar ferindo a Deus. Porque eu me converti dentro da igreja católica. E naquele dia que eu nasci de novo, eu vim para casa, pedi a Bíblia emprestada da minha mãe, entrei no quarto e comecei a orar e ler a Bíblia. E eu orava, chorava e lia a Bíblia. Eu fiz isso por uns 3 meses a fio. Eu chorei por 3 meses. E eu li e entrei na Bíblia dia e noite. A Bíblia da minha mãe. E ali eu comecei a descobrir coisas. Eu não tinha parente crente. Eu não tinha amigos crentes. Deus começou a me mostrar as coisas pela Bíblia. Quando eu descobri pela Bíblia Sagrada que só havia um intermediário, um mediador entre Deus e os homens, aquela noite eu tinha uma escolha: de ficar com a Bíblia, a palavra de Deus, ou de ficar com todo o sentimento religioso que eu tinha sobre Deus. É muito difícil você se desvencilhar dos dogmas, dos paradigmas que lhe ensinam em nome de Deus, principalmente quando você é criança, porque aquilo fica intrínseco na sua alma. E desde criança eu aprendia, pessoas me ensinavam e diziam: você aceitaria o amor de alguém que não aceita o amor da tua mãe? E a mãe é um apelo emocional muito forte, a figura da mãe. Depois eu fui crescendo e já tinha aqueles pregadores que nos ensinavam: Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Sim, Maria é mãe de Jesus. Então Maria é mãe de Deus. Coisas desse tipo, por anos. Mas um dia no meu quarto, com o Espírito e com a palavra, aquele dia eu tive que fazer uma escolha pela Bíblia. E mesmo que os meus sentimentos diziam ao contrário, eu fiz uma escolha que as verdades de Deus na Bíblia iriam reger a minha vida. E
E esse versículo, quando eu cheguei nele, ele fez parte da minha conversão. No versículo 30 e o versículo 31, eles têm um corte aqui. Existe aqui uma grande distância entre o versículo 30 e o versículo 31. Porque Jesus pregou a multidão e Jesus ensinou a multidão. E depois que Jesus ensinou muitas coisas à multidão, no versículo 30, João relata o seguinte: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Então agora Jesus está falando, João fala, quando Jesus ministrou sobre a multidão, muitos creram nele. Versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Opa, agora aqui é uma outra realidade, porque agora Jesus não está falando com a multidão, Jesus está falando com aqueles que na multidão creram naquilo que ele falou. Quantos estão comigo? Há uma realidade para o 30 e há uma realidade para o 31. Até o 30 Jesus falou à multidão, e agora no 31 ele só está falando para aqueles que dentro da multidão creram. E isso nos ensina uma realidade espiritual, que salvação é para o ímpio e libertação é para o crente. Quando você nasce de novo, você é salvo. E agora, através da salvação, Deus te dá o direito de, pela verdade dele, ser liberto na sua alma, para andar nas liberdades que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E aqui ele dá um processo, ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, fala de permanecer, não fala de uma visitação, não fala de um tempo você está e outro não, fala de permanecer, mesmo quando a palavra de Deus te diz uma coisa e você está vivendo outra, você permanece ainda nela. Para esses que permanecem nela, eles vão entrar num conhecimento, um conhecimento da verdade, e vai ter um resultado. Essa verdade vai gerar uma libertação. Isso para quem creu. Agora nós precisamos nos ater a algumas palavras na Bíblia, que elas na Bíblia têm um significado que não tem para o nosso dicionário. A palavra conhecer na Bíblia, ela não tem o mesmo significado ou na mesma intensidade que tem para nós. Porque muitos de vocês aqui que não me conhecem, pode semana que vem, quando alguém perguntar, se você conhece o Juscelio lá do Mevance, conheço o Juscelio, conheço. Não, você não me conhece. Você me viu pregando, você não me conhece. Quem me conhece é minha Lulu. Só na batida da porta, quando eu chego em casa, ela já sabe. Não só quem está chegando, mas como que esse cara está quando chegou. E uma palavra, quando ela é dita muitas vezes, uma palavra quando ela cai no usual, no uso vão, ela perde o seu significado original. Por isso que nós ousamos dizer coisas do tipo: eu amo a Deus, eu amo meu filho, eu amo sorvete. Você acha que cabe dizer que a gente ama um filho e ama sorvete? Mas a palavra amor, ela caiu no usual, ela está nas coisas de Deus, ela está no filme de pornografia, ela está no cinema, ela está na televisão, na novela. E usualmente falando, perdeu-se o significado da palavra amor. Há uma diferença você dizer que ama a Deus e ama sorvete, não há? Nós perdemos o significado disso. Por que você acha que uma das orientações bíblicas para a Torá, na Torá é: não chamai o santo nome de Deus em vão? Por quê? Para que o verdadeiro significado de Deus não seja perdido em nós. E quando a Bíblia fala sobre conhecer, quando a gente quer saber a realidade mais profunda de uma verdade bíblica, uma instrução muito boa é você procurar na Bíblia onde Deus fala sobre ela a primeira vez. E a primeira vez que Deus fala sobre conhecer na Bíblia está lá no Gênesis, quando Deus faz menção que um homem conhece uma mulher e nasce um filho. Fulano conheceu fulana e fulana deu à luz a Beltrano. Não é assim?
Porque essa é a realidade da Bíblia para conhecer. É um conhecimento, significa uma relação profunda, tal qual um marido e uma esposa, na sua intimidade, tem, a ponto daquela relação gerar um fruto, um filho. E tal qual marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso que Jesus diz: entra no seu quarto e fecha a porta atrás de ti. Não é assim? Por quê? Porque é assim que o marido faz com a sua esposa quando vai conhecê-la. Jesus está dizendo: pega essa verdade, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de ti. Assim como o marido faz com a sua esposa. Entra no seu quarto, com a porta fechada, e beija essa verdade. Ama essa verdade. Beija essa verdade. Se relacione em amores com essa verdade, como o marido faz com a sua esposa quando fecha a porta do quarto. Pega essa verdade. Fica nu diante dessa verdade. Porque ali, quando você está no seu quarto com ele, ali não importa o pregador, o quanto que você conhece de teologia, o quanto tempo você tem de crente. Ali é você e ele sabe quem você é e ponto final. Fica nu diante dessa verdade, assim como o marido fica quando vai conhecer a sua esposa no quarto. E assim como nesse momento de conhecimento de marido e esposa na intimidade, chega um momento que o marido libera algo de dentro dele, dentro da esposa. Sabe o que acontece? Daquilo que sai de dentro dele, que entra na esposa, começa a ser gerado algo dentro dela. E passa os dias, aquela mulher começa a sofrer mutações, mudança de dentro para fora. Seu seio vai crescendo, seu quadris vai abrindo, porque o marido colocou algo dentro dela, e isso começou a gerar mudanças de dentro para fora, porque ela está gerando algo dele. E depois de 9 meses, no tempo de gestação, gera um fruto dessa relação do conhecimento. É disso. Quando você fica nu diante dessa verdade, ama essa verdade, chega uma hora que ela libera um gen dentro de você. E você começa a sofrer mudanças internas. Por quê? Porque você está gerando algo que essa palavra introduziu em você. Porque você entrou num conhecimento com a verdade. Até que depois de um tempo, um período gestacional, você dessa verdade gera um fruto, um filho chamado liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Não está falando da caixinha de promessa, está falando de uma relação íntima que vai além daquilo que a teologia enxergou. Uma relação com a verdade que libera um gen dentro de você. Por quê? Porque a salvação é por crente. A salvação é para o íntimo, a libertação ela é para o crente. E para conhecermos sobre a libertação da nossa família, requer que antes conheçamos a libertação da nossa própria vida a partir da salvação. Por quê? Porque precisamos saber o que aconteceu conosco quando fomos salvos. Porque se só mudamos de católico para crente, sabe por que eu saí da igreja católica? Sabe por que me convidaram a sair da igreja católica? Porque lá dentro eu descobri e preguei que Deus não era católico. E eles mandaram eu embora. E eu fui cair no meio de um povo que acha que Deus é evangélico. Não, Deus não é católico, mas também Deus não é evangélico. Deus é Deus. Eu preciso conhecer que realidade espiritual aconteceu comigo quando eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Uma realidade espiritual aconteceu. Porque debaixo de um evangelho psicologizado,
Não há novo nascimento, há somente adestrada. Eu tive uma poodle. Eu e a Lulu, nós tivemos uma poodle por 10 anos. Cachorrinho dentro de casa, depois que você tem ele dentro de casa há muito tempo, você esquece que é animal, pensa que é a gente. A gente conversa, beija na boca, é uma coisa nojenta, uma coisa fantástica. Quem sabe o que eu estou falando? E eu treinei a nossa poodle, a Formosa. O nome da nossa cachorrinha era Formosa. Eu que botei o nome. Eu queria ter uma vaca, mas não cabia dentro de casa. Eu botei o nome de Formosa na cachorra. Eles brigaram muito comigo porque era nome de vaca, mas eu achava ela formosa. E eu treinei a Formosa. Eu dizia para a Formosa: vem aqui. E ela vinha, vai ali, senta. Ela tinha, eu treinava ela saltava e caía dentro no meu colo. Só que quando eu colocava uma folha de alface para a Formosa comer, ela não comia. Por quê? Porque ela não tinha uma natureza que respondia para aquilo. Ela não era coelho. Para comer aquilo precisaria virar coelho, nascer como coelho. Por isso, pessoas na igreja precisam, antes de mais nada, nascer de novo. Porque no Brasil tem muitas pessoas na igreja que não nasceram de novo. Estão como a Formosa. São treinados na mente. E aprende a dizer aleluia, glória a Deus, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, treinado na mente. Mas quando se dá uma folha de alface, ela não tem uma natureza que responde naquilo. Precisa nascer de novo. Eu preciso saber o que aconteceu com o meu novo nascimento. Que realidade espiritual. Quando eu nasci de novo, irmãos, e ouvir e crer, sabe tanto sobre isso que eu nem ouso falar aqui. Seu espírito nasceu de novo. Só que agora Deus quer libertar a nossa alma. Está tudo pronto no espírito. Quando Deus se tirou do Egito, Deus tirou o povo do Egito, o povo não pisou em Canaã. Canaã é uma realidade de reino. Quem sai do Egito tem uma mente de libertação. Para entrar em Canaã, você precisa ter uma mente de conquista. Quando você sai do Egito, você é batizado no Mar Vermelho. Você não precisa nem de arrependimento aqui. Mas para entrar em Canaã, você precisa antes ser batizado no Rio Jordão. Na salvação, você primeiro é salvo para depois ser batizado. Rio Vermelho, Mar Vermelho. No reino, Canaã, você primeiro é batizado para depois ser salvo. Porque aqui é por esforço. Aqui eu preciso estar liberto na minha alma. E eu preciso entender o que aconteceu comigo. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não entregou Canaã. Deus entregou ao povo um direito de conquista. Agora, eles precisavam ser livres de tudo que o Egito embutiu neles. Quando você nasce de novo, o seu espírito nasceu, está livre. Mas a sua alma e a sua mente, treinada pelo Egito, agora precisa ser liberta. E quando eu gosto muito do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala das sombras da realidade. Eu me apoio muito nisso, porque sombra não mostra a realidade, mas indica e ensina sobre ela. Vamos imaginar. Eu perdi o teu nome? Miguel. Vamos imaginar que você vê só a sombra do Miguel, mas nunca viu o Miguel e não conhece o Miguel. Mas você vê a sombra do Miguel. E de repente vem alguém
chama aqui, traz o Levi e diz: olha gente, aqui está o Miguel. E você vai dizer: não, isso aí não é o Miguel. Você já viu o Miguel? Não, o Miguel eu nunca vi, mas a sombra do Miguel eu já vi. Jamais ele é o Miguel. A sombra não te mostra a realidade, mas te ensina sobre ela. O Antigo Testamento é uma sombra das realidades espirituais. É o que Deus usou no físico, histórico e geográfico para ensinar para a igreja o que ela vive no espiritual. Por isso que no Antigo Testamento Israel lutou com muitos exércitos. Cada exército tinha uma característica de guerra. Parece que Deus era muito sanguinário no Antigo Testamento. Parece que Deus era um Deus que gostava de ver sangue. E agora no Novo Testamento ele aceitou Jesus, ficou bonzinho. E não, a mesma realidade de salvação de um Deus amoroso no Antigo Testamento é a mesma do Novo. Aqui Deus mostrou no físico, histórico, geográfico o que nós viveríamos como igreja no espiritual. Por quê? Porque nós já nascemos de novo. Estamos nas regiões celestiais. Cada exército que lutou contra Israel tinha uma característica de guerra, porque cada exército que lutou contra Israel fala de uma casta de demônios que hoje luta contra mim e contra você. No Antigo Testamento, se provasse a rebeldia de um adolescente, de um jovem, que ele era rebelde, que não obedecia a pai de jeito nenhum e mãe de jeito nenhum, havia uma sentença. Pai e mãe tinham que chamar os anciões daquele jovem. Os anciões levavam aquele jovem para fora da porta da cidade e apedrejavam aquele jovem até a morte. Isso Deus mandou fazer. É Deus. Isso quem criou não foi lá os caras que estouram bomba, como é que é eles? Da Al-Qaeda, não. Foi Deus que mandou fazer isso. Por quê? Irmãos, você não conseguiria ver um jovem desconhecido sendo apedrejado até a morte. Você acha que conseguiria ver o seu filho sendo apedrejado até a morte? Que Deus é esse? Que bondade é essa? Deus continua bom e amoroso. Acontece que na nova aliança, se um jovem desse é rebelde contra pai e contra mãe, a lei não mudou, só que a lei agora é espiritual. Por causa da graça, ele não morre hoje. Por causa da graça, ele continua vivo. Mas se um pai e uma mãe conhecesse o inferno, como Jesus conhece o inferno e avisou do jeito que ele é, se um jovem desse, por causa da sua rebeldia, vá para o inferno, e o pai e a mãe vendo ele no inferno, diria assim: por favor, Senhor, apedreja o meu filho na minha frente, apedreja o meu filho na minha frente. Por quê? Porque aquele rebelde jovem filho que era apedrejado até a morte, ele ia para o céu, porque ele cumpriu a lei estava cumprida nele, ele já pagou a sentença. Na nova aliança, ele não é morto agora por causa da graça, mas se ele por causa da rebeldia não perde a sua salvação, não entra na salvação. E nós diríamos: tinha mais graça lá do que aqui. Tinha mais graça lá do que aqui. Porque lá, uma hora dessa, se você vê um filho no inferno, você dizia: Deus, apedreja, rasga com faca, põe fogo, faz o que o Senhor quiser, mas dá a eternidade para ele. Quantos estão entendendo? Por que jovens caem nas drogas? Por que jovens caem no mundo do crime? Porque espiritualmente ele já está debaixo de apedrejamento. Eu preciso entrar na palavra ainda. Vocês vão ter paciência comigo. Mas nós estamos falando, irmãos, que a sombra das realidades nos ensina. E quando nós vimos as sombras das realidades sobre a nossa salvação, o lugar na Bíblia que tem o centro do ensino através de uma sombra sobre a realidade da minha e da sua salvação está onde?
está em Êxodo, quando Deus mostra o povo saindo do Egito, que pelo sangue do Cordeiro eles são livres do Egito. Não é assim? Eu gostaria que você abrisse em Êxodo 5 comigo, por gentileza. Êxodo 5, Êxodo 6. Vamos entender, irmãos, que salvação, em prática, em realidade prática, fala de libertação. Porque na sombra da realidade, o povo não foi salvo, eles foram libertos. Quantos estão comigo? Êxodo 6, versículo 2, diz assim: E falou mais Deus a Moisés, e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Deus está dizendo: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, Deus que salva, mas como Deus que liberta, Moisés. É a você que eu dou de conhecer. Quando você nasce de novo, você conhece o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas para andar em liberdade, vai precisar conhecer o Deus de Moisés, o Deus que liberta, o Deus libertador. E no capítulo 5, você vai ver o encontro, como você entra espiritualmente nesse lugar de libertação, como a sua família entra nesse lugar. Capítulo 5, diz assim: E depois disto, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto. Por que caminho de 3 dias? Por que caminho de 3 dias? Porque 3 dias fala exatamente da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que nos separa do Egito é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso eu estou do Egito livre, a minha libertação, o meu ponto de partida para Canaã é a 3 dias do Egito. O que me separa do Egito é o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus, 3 dias. E nesse dia, isso vai culminar com um grande dia, aonde Deus chama Moisés e diz: diga para Faraó, para que ele libere as famílias dos hebreus, para me celebrar uma festa no deserto. E a saída final e fatal é que Deus diz: mate um cordeiro, cozinhe pães asmos, pega o cordeiro e com o sangue do cordeiro marca os umbrais. Sabe como está escrito? Eu vou dizer para você como está escrito. Deus disse a Moisés: mata um cordeiro, chama as famílias dos hebreus, mata um cordeiro, pega o sangue do cordeiro, diga a cada um que eu vou libertar eles do Egito. Aquele na família que acreditar, você marca com sangue na testa. Se o pai acreditar, você marca com sangue. Se a mãe não acreditar, você não marca. Se o filho acreditar, você marca. Se a filha não acreditar, você não marca. É assim que está? Não, não é assim. Não é assim. Deus encontrou um em cada casa que creu. E Deus disse: na sombra da realidade, marca com sangue nos umbrais da casa, porque se tiver um que crê, a salvação é para toda a casa. Se
Se um crê, a salvação é para toda a casa. Deus não mandou marcar no individual sangue, Deus mandou marcar na casa. Por quê? Porque a salvação de Deus é para toda a casa. Por isso Deus disse para Ló: Ló, vou trazer fogo sobre esse lugar. Pega a tua esposa, pega as tuas filhas, pega os teus genros e sai. Ló não conseguiu salvar a sua casa. Deus disse para Noé, vou acabar com tudo. Pega a esposa, pega as filhas, pega os genros. Por quê? Porque a salvação de Deus, o projeto de Deus é que a salvação venha sobre toda a casa. Agora o justo Ló, o máximo que conseguiu foi se salvar. Mas o justo Noé salvou toda a sua casa. Porque Noé salvou toda a sua casa, Deus pôde reconstruir o mundo. Porque Ló não salvou a sua casa, Deus não pôde reconstruir nem a cidade. Um dia me ensinaram, eu nunca fiz teologia, mas eu fiz um teste um dia. Um teste de equivalência para entrar na faculdade. E fizeram uma prova, e na prova tinha uma pergunta, pastor: qual era a primeira conquista de Israel em Canaã? E o irmão já soprou: pastor, aí é Jericó. E a teologia me ensinou que a primeira conquista de Israel em Canaã foi Jericó. Mas pergunte para Deus, e Deus vai te mostrar que a primeira conquista de Deus em Canaã foi uma família, a família de Raabe. E Deus começou salvando uma família. Deus não começou salvando a cidade. A cidade Ele destruiu. Por quê? Porque Deus estava ensinando um princípio, que a salvação é para toda a casa. Por isso que um dia, quando Davi assume o reinado, ele teve uma ideia fantástica: trazer a arca para dentro do templo. Saul não se preocupou com a arca, porque Saul não se preocupava com a presença de Deus. E sempre que eu aprendi sobre isso, as pessoas diziam então que a arca precisava voltar para o templo. E os pregadores abriam esse texto e diziam: olha, a arca precisa voltar para os púlpitos, porque Davi trouxe a arca para dentro do templo, e a igreja precisa devolver a arca para o templo, a presença de Deus. E isso é verdade. Só que quando Davi foi buscar a arca, sabe onde a arca estava? Na casa de um pai de família chamado Obed-Edom. E disseram: a arca está na casa de Obed-Edom, e a família dele está sendo tremendamente abençoada. Então Davi aprendeu que antes da arca passar pelo púlpito, tem que passar por dentro de casa. E Davi foi muito bom no templo, mas não tanto na casa. Por quê? Porque o púlpito me respalda, mas só a casa me aprova. O púlpito, irmão, me respalda. Aqui eu estou debaixo de uma unção, eu sinto ela no meu corpo. Uma unção que vem sobre mim para pregar. Uma unção que vem sobre mim para ministrar. Essa unção não me protege. A unção que te protege é aquela que você cultiva. A unção interior. E Deus chamou Moisés e disse: a salvação é para toda a casa. Ele disse: eu quero que as famílias dos hebreus, fala para Faraó, que as famílias dos hebreus sejam liberadas para celebrar uma festa no deserto. Celebrar festa onde? Mas eu achava que deserto é lugar de passar prova. Eu achava que deserto era lugar de sofrer. E Deus diz: eu mando o povo para Faraó liberar as famílias dos hebreus para celebrar uma festa no deserto. Sabe o que Faraó disse? Eu não deixo. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor? Não é o deserto que rouba a festa das nossas famílias, mas é o que na nossa família ainda está debaixo do governo de Faraó. Isso rouba a festa. Os problemas da minha casa não são os problemas da minha casa é aquilo que Faraó ainda determina. E ele diz: venha. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Quando Deus toca você com seu sangue,
Agora você será na mão dele um libertador da sua casa. Mas saiba de uma coisa: se Deus te encontrou, você vai ter encontros com o Faraó. Se Deus te encontrou, você vai ter encontros com o Faraó. Nós estamos falando da sombra de uma realidade espiritual sobre a sua família. Se Deus te encontrou, a libertação da sua família, a libertação da sua casa vai implicar em encontros com o Faraó. E o Faraó disse: você não vai levar ninguém. Então Moisés diz: quantos Moisés tem aqui, gente? Irmão, entenda uma coisa. A Bíblia diz em Hebreus que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda viria, aparelhou uma casa para a salvação da sua família. Aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Agora eu te pergunto: quem na sua casa está divinamente avisado sobre as coisas que ainda virão? É você. Quem você acha que Deus espera que vai aparelhar uma arca para a salvação da sua casa? Então não venha me falar quanto seu marido, filho, cunhado, genro não creem ou esnobam, ou seja o que for. Deus espera que a arca seja construída por aquele que foi divinamente avisado e creu sobre as coisas que vão vir. É com você. Então não olha para a incredulidade da sua família. Olha, constrói a arca, constrói a arca, constrói a arca. Aleluia. Deus quis entrar em Jericó. Aquela prostituta aceitou a palavra. Aquela prostituta creu na palavra. E quando os espias estavam indo embora, aquela prostituta disse: por favor, eu criei, eu tive uma revelação, mas a minha família, eu queria que fosse salva também. Minha família não vai acreditar no jeito que eu estou acreditando. Por favor, quando vocês destruírem Jericó, salva toda a minha família. Eles disseram: põe um cordão, uma corda carmesim sobre a sua janela. Aquela mulher abriu uma janela de intercessão, que o sangue de Cristo estava ali. Quando o juízo veio, eles disseram: para tudo, antes de tocar em qualquer coisa, salva toda a família da prostituta. Mas eles estão todos errados. Só ela aceitou a palavra, mas ela tem uma janela aberta de intercessão, onde o sangue do Cordeiro clama pela sua casa. E quando o juízo vem, nem que seja no leito de morte, no último suspiro, ali está o sangue da janela aberta pela sua casa. Aleluia. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. E ele fala com Faraó, ele diz: Faraó, Deus falou para você liberar as famílias dos hebreus. Faraó disse: eu não deixo. E Moisés disse: ah, Faraó, eu tenho uma coisa para te falar. O Deus dos hebreus me encontrou. Você vai ter que liberar toda a família. Ele não disse: eu sou o cara. Ele não disse: eu sou o libertador. Ele não disse: eu conheço a teologia. Ele não disse: eu conheço a ciência do Egito e agora eu vou fazer. Não, ele disse: o Deus dos hebreus me encontrou. Se Deus dos hebreus te encontrou, e um miserável igual você mesmo, se fosse escolher um da sua casa, não começaria por você. Deus escolheu você. A tua casa vai ser liberta, porque o Deus dos hebreus te encontrou. Agora saiba de uma coisa: sua casa não vai ter encontros com o Faraó. Quem vai ter é você. As guerras é você que vive. Por isso que hoje você vive guerras na mente, no seu espírito, que às vezes você pergunta: Deus, será que eu sou crente mesmo? Às vezes você vê gente na sua família que parece ser melhor que você.
As coisas parecem que funcionam melhor para eles do que para você. Ele não está em guerra, ele não está em luta. Você está em guerra. Por quê? Porque o Deus dos Hebreus te encontrou. Você vai ter guerras com o faraó. Você precisa compreender os combates. Quantos aqui o Deus dos Hebreus o encontrou? Você vai ter combates, guerras com o faraó. Mas uma coisa é certa: isso não diz mais respeito a você, mas ao Deus dos Hebreus que te encontrou. Só que quem vai se encarar faraó é você. Meu óculos. Faraó quer esconder, mas eu acho. Olha o que acontece. Versículo 6. Versículo 4. Então disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que faceis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E também disse Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem a Faraó naquele mesmo dia, e aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem. Vão eles mesmos e colham para si palhas, e lhe imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem. Nada diminuirei deles, porque eles estão ociosos. Por isso clamo dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. É forte isso aqui. É forte isso aqui. Faraó disse: sabe por que vocês estão querendo celebrar festa para Deus? Sabe por que vocês estão querendo, acreditando que a sua família pode ser liberta do Egito? Porque vocês estão ansiosos. Ide as vossas cargas. Olha aqui, libertador. Você está com problema de estresse? Você está com problema de cansaço? Irmãos, nós temos uma batalha no espírito. O plano de Faraó é que se eu começo a acreditar no que Deus diz sobre a minha casa, então ele vai me encaminhar para um lugar de carregar as cargas do Egito. Cargas essas que Jesus já levou na cruz do Calvário. Eu já falei isso em outro lugar, mas vou repetir aqui, sobre a simples história de um senhor que estava com um saco pesado nas costas à beira do caminho, e passou aquele homem com um carro de boi, e parou e disse: por favor, senhor, suba aí, eu lhe levo, lhe dou uma carona. E aquele senhor com aquele saco pesado nas costas subiu, e aquele homem tocou o carro de boi. Depois de um tempo mais na frente, ele olhou para o lado, aquele senhor ainda estava com aquele saco pesado nas costas. Ele: senhor, por favor, alivie seu peso, coloque esse saco pesado aí no carro de boi. E aquele senhor disse: não, os bois já estão levando nós dois, deixa que o saco eu levo. Porque esse é o plano de Faraó. Quantos de nós carregamos pesos e cargas que Jesus já levou na cruz do Calvário? Então Faraó dá uma sentença, e Faraó diz: olha, a partir de hoje, todos os dias, aqueles homens recebiam uma cota de palha para fazer uma cota de tijolos. E Faraó disse: não, eles estão tendo tempo para buscar a Deus. Eles estão tendo tempo para buscar a Deus. Começaram a pensar em coisas. Nós precisamos agravar a carga sobre eles. A partir de hoje, não dê mais palhas para eles, não dê mais palha para eles. Mas o mesmo tanto de tijolo que fizeram ontem, é a mesma cota que vão ter que fazer amanhã. Deixa eu dizer para você o que isso significa.
Isso é a sombra de uma realidade. Palha fala do dinheiro. E fazer os tijolos fala do compromisso que eles tinham que honrar todos os dias. Até hoje, esse é o plano de Faraó, que imprime através do capitalismo sobre a vida das famílias cujo Deus o encontrou. Então se o homem hoje trabalha 8 horas por dia, de segunda a sábado, e não dá para comprar a TV plasma, então trabalhe ele no domingo também. Mas se 8 horas não for suficiente, então trabalha 12. E se não for suficiente, a esposa também trabalha. E se não for suficiente, a esposa passa a fazer um curso à noite, para se habilitar melhor, para ter um salário maior. E começam aquela correria. E por causa disso, eles melhoram as quantidades de palha. E agora a gente compra uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, uma máquina disso, um carro para o marido, um carro para a esposa, tudo aquilo que pode fazer a gente se mobilizar mais rápido. Mas mesmo assim, chega o final do dia e a gente tem aquela sensação pesada. Se o dia tivesse mais pelo menos umas 6 horas. Você já viu que a modernidade construiu tantas coisas para viabilizar o nosso tempo, e a gente está sempre com o sentimento de estar atrasado. Então aquela família que tinha um orçamento de R$2.000, estava apertado na luta, e começaram, por quê? Porque a palha não aparecia, mas Faraó imprimiu as cargas, e fez eles correr atrás da palha, para dar conta dos tijolos. E eles lutaram e conseguiram para uma renda de R$3.000. E aquilo deu um alívio de 2 meses, mas daqui a pouco estavam de novo apertados, porque a palha não aparecia, mas precisava honrar o compromisso dos tijolos. Então acelera ainda mais, e daqui a pouco a renda vai para R$5.000 para esta casa. E isso dá um alívio imediato, mas daqui a pouco estão apertados de novo, porque a palha não aparece. E hoje ganham mais de ontem, que ganharam mais do que ontem. Mas é interessante, por quê? Porque a palha não aparece. Por quê? Porque Faraó coloca cargas sobre essa família e esconde a palha, porque a palha está na mão dele. E a família, e Faraó faz aquele acreditar que o que está escrito aqui são palavras de mentira, e faz viver essa família no padrão do Egito, ao passo que Deus já me libertou do Egito. Não é mais o Egito que decide o estilo de vida da minha família. A modernidade e o capitalismo chegaram para Faraó imprimir. Hoje Faraó esconde a palha, e os compromissos precisam ser honrados. Então a gente vai negligenciando a celebração de Deus para a nossa família, para honrar compromissos. E sabe o que acontece? A causa é legítima, por isso a gente não se percebe de estar na mão de Faraó. Quantos estão comigo? Porque a gente não está correndo atrás para comprar lancha e jet ski. A gente está correndo atrás para honrar compromissos. Quantos estão comigo? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Deus não nos libertou só do Egito. Deus nos libertou das cargas de Faraó. E o Faraó disse: vamos aumentar as cargas sobre eles, porque eles estão tendo tempo e estão acreditando em palavras de mentira. Não, queridos, Deus tem um padrão para a sua família. Deus tem um padrão para a sua casa, aonde você trabalha, aonde você honra seus compromissos, mas você não troca a celebração da sua família por nada. Você não troca a celebração da sua casa por nada. E hoje nós estamos numa geração onde Faraó decide o nosso modelo de vida. Uma geração que entrega as crianças para a creche, os pais nos asilos, e vão cuidar do Facebook.
Não, 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 não. O Deus dos Hebreus nos encontrou. É uma vida de liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Faraó não vai ficar com a palha, porque não vai decidir a vida da nossa casa. Quantos estão comigo? Nós estamos falando da sombra de uma realidade espiritual. Irmãos, presta atenção aqui. Nós estamos ensinando os nossos filhos. Sabe por que nós estamos perdendo os nossos filhos? Porque nós estamos treinando os nossos filhos para o mercado de trabalho. Todo investimento que nós temos nos nossos filhos aponta para o mercado de trabalho. Por quê? Porque nós amamos os nossos filhos, amém? Você quer que seu filho viva uma vida melhor que a sua. Só que, irmãos, nós estamos ensinando os nossos filhos a como serem vencedores nesse mundo. Porque o evangelho moderno ensina você a ser um vencedor nesse mundo. Só que a Bíblia diz, João fala, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o... A fé que Deus te deu é para vencer o mundo, não ser um vencedor nele. Então nós temos filhos hoje que são vencedores nesse mundo, mas derrotados por esse mundo. Quantos são comigo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, nós precisamos criar filhos para vencer o mundo, não para ser vencedores nesse mundo. Vencer o mundo. Treinar filhos para vencer o mundo. Porque Faraó nos ensina um padrão de vida. Nós precisamos, irmãos, isso não é a verdade de Deus. Aí esse filho que é ensinado desde criança a ser um vencedor nesse mundo, quando entra na faculdade, depois de um período de 6 meses, volta se declarando ateu para dentro de casa. Por quê? Foi aprender com o mestre do Egito a faculdade de um ensino que já tinha dentro de casa, pelo Egito. Essa verdade pode chocar nós, mas é melhor que choque. É melhor que choque, por quê? Porque eu tenho uma promessa, cara. Deus está falando. O Faraó quer que eu acredite que isso aqui é uma mentira. Não acredite nas palavras de mentira desse Faraó. Deus estava dizendo, eu tenho uma vida de liberdade para você. Eu tenho uma vida para você celebrar sua família. Eu não posso acreditar que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quando quer esfriar sua cabeça tem que sair de casa. Não, não, não. A celebração de Deus é para a família. Se eu tenho que esfriar a cabeça, o meu lugar é dentro de casa. Nós estamos vivendo dias atuais. Irmãos, olha aqui. Saul, quando estava perturbado, chamava Davi. Davi tocava a harpa. Ele se sentia um pouco aliviado, melhorava e Davi se ia. Irmãos, hoje na igreja, muita gente que vive como Saul, está perturbado, vai no culto, dá uma aliviada porque algum Davi toca uma harpa e volta no outro dia, é Saul de novo. Não, Deus me chamou você para ser um Davi. Tem gente que diz, Deus usa até a mula. Quando Deus quer, até a mula é profeta. Irmão, mas a mula, ela é profeta enquanto profetiza. Quando acaba de profetizar, volta a ser o quê? Não, você é profeta, não é porque Deus usa a mula que Deus pode usar você. Você Deus usa como profeta porque é profeta. Nós somos chamados, eu preciso saber que realidade espiritual eu estou inserido. Sabe o que acontece? Moisés disse, não tem conversa, cara. Nós vamos sair, nós vamos levar todas as famílias dos hebreus, porque o Deus dos hebreus nos encontrou.
Só que quando o faraó sabe que você não vai abrir mão de algo sobre Deus, ele vai tentar chamar você para negociar a sua liberdade. No capítulo 8, se você for comigo, capítulo 8, meu Deus, eu preciso aliviar, estou sentindo que está ficando muito, aleluia. Irmão, dá um aleluia, glória a Deus para aliviar. Meu Deus. Quando eu estava na igreja católica, eu não podia dizer glória a Deus e aleluia. Os padres me impediram de falar isso, porque isso, nós tínhamos que conservar a identidade católica. Mas graças a Deus que nós somos mais católicos, pode dizer glória a Deus, aleluia. Agora eu não tenho mais o padre para me reprimir. Capítulo 8, versículo 25. Então chamou o faraó a Moisés. Vou chamar a sua atenção de novo para mim. Agora já não é mais Moisés que vai a faraó. Agora é faraó que vem a Moisés. Agora é faraó que chama Moisés. Moisés, cara, calma, você está indo com muita sede ao pote, cara. Eu já vi que você não vai abrir mão de sair do Egito não, mas então espera, vamos conversar. Calma. Chama Moisés para uma negociação. Então chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Ide e sacrificai ao vosso Deus aonde? Nessa terra, aqui no Egito. O que Deus falou? Não, é a caminho de 3 dias no deserto. Vai celebrar a festa para mim, vai ter celebração nas famílias. Eles, não, então tá bom, posso sacrificar, mas aqui, faz isso aqui dentro do Egito mesmo. Em outras palavras, o faraó estava dizendo: vá para a igreja, mas viva para mim. Não tem problema não, vai na igreja, mas vive para mim. Sacrifica aqui no Egito mesmo, cara. Você está namorando, vai dizer que você não tem relação sexual com seu namorado. Afinal de contas, não vai dizer que você é boca virgem. Por favor. Você é de outro planeta? Isso é normal hoje, todo mundo faz. Até o filho do pastor faz, até a filha do pastor não sei o quê. E começa aquela conversa. Não tem problema não, você já está vindo no culto, tudo. Não, pode ter relação sexual com o seu namorado, não tem problema não. Você sacrifica para Deus, mas sacrifica aqui mesmo, no Egito. Diga comigo, não. Bem, esse teu não, eu não sei quanta convicção tem aí. Não, diga não, cara. Eu não sacrifico no Egito, porque eu estou há 3 dias no Egito. O sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo me separou do Egito. Uma das maiores obras do diabo é tentar fazer a obra de Deus e a dele tudo a mesma coisa. Sabe aquela mulher adivinha que Paulo estava indo para o lugar de oração e ela dizia: olha, aí vão os grandes homens de Deus, aí vão os grandes homens de Deus. E Paulo foi ficando perturbado. Ela era uma adivinha conceituada na cidade. Um dia Paulo discerniu aquele espírito e disse: demônio, sai dessa mulher. Sabe qual que era a ideia do diabo quando mandava aquela mulher dizer: Paulo é um grande homem de Deus? Ela era famosa na cidade, ela estava comunicando: gente, eu sou adivinha, eu me movimento nas coisas sobrenaturais, eu me movimento nas coisas espirituais, eu prevejo o futuro. Sabe Paulo também anda nas coisas sobrenaturais. Paulo também revela o futuro. Sabe, gente, eu e o Paulo, nós somos a mesma coisa. Portanto, você pode crer no Deus do Paulo e continua com as minhas práticas, está tudo certo, nós somos uma coisa só. Diga comigo, não. Aleluia. A obra do diabo é do diabo, a de Deus é de Deus. Sabe quando você liga a televisão e alguém diz: olha, vocês adoram, nós tocamos, nós somos tudo a mesma coisa, gente. Não. Se você não adora, você não pode tocar para Deus, porque não é tudo a mesma coisa. Ele está dizendo: sacrifica aqui.
Moisés responde, versículo 26, e Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus as abominações dos egípcios. Eis que se sacrificar, versículo 27, deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto. Ele está dizendo: vou celebrar a Deus, nem que seja no deserto, mas não sacrifico no Egito. Faraó perde essa queda de braço. Faraó chama Moisés para mais uma negociação. Versículo 28 diz: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, e orai também por mim. Quer dizer, cara, você quer sair do Egito? Sai, mas não fica 3 dias, fica 1 dia e meio, fica meio dia, fica aqui perto. Sai do Egito, mas continua com o meu cheiro, Moisés. E ora também por mim, faz as mesmas orações que o Egito faz. Ora para ter casa, para ter carro, para ter dinheiro. Faz campanha para ter as coisas que Deus já entregou a você por herança. Vai, faz a mesma oração do faraó do Egito, ora por mim. Anda raso. Faz as mesmas orações que o Egito faz. Anda no mesmo interesse que os egípcios andam. E Moisés disse: não, eu não vou. É caminho de 3 dias. É caminho de 3 dias. Daqui para frente exala o bom perfume de Cristo. Não tem o cheiro de Faraó. Não tem a oração do Egito. Não tem os pleitos do Egito. Ele salvou a minha casa. O Senhor libertou a minha casa. O Senhor libertou a sua casa. Pastor, mas não é fácil, cara, não é fácil. Eu sei por que não é fácil. Porque você está numa guerra com Faraó. Você está num embate, num combate com Faraó. Faraó quer que você acredite que isso são palavras de mentira. O teu casamento, você para a sua cabeça não tem mais jeito, e a Bíblia diz que tem restauração, mas isso para você é como palavras de mentira. Mas Deus, não, saia das cargas do Egito, saia dos pensamentos do Egito, saia dos conselhos do Faraó. O sangue de Cristo veio sobre toda a sua casa. Você tem guerras com Faraó. Quem aqui percebe que tem guerras com Faraó? Aleluia! Nós estamos olhando a sombra de uma realidade espiritual. Sabe o que acontece? Ele perde mais um round. Capítulo 10. No versículo 8. Faraó chama mais uma vez Moisés. Ele diz assim: então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. Ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com os nossos bois. Havemos de ir, porque festa temos ao Senhor. Irmãos, festa temos ao Senhor. É celebração que Deus tem para a nossa família por meio da libertação que Cristo nos concedeu. Às vezes, irmãos, a gente parece que tem uma blasfêmia contra a salvação. Parece que ser salvo é uma coisa ruim. Eu gosto de falar que às vezes tem crente, o cara está 10 anos crente, e ele encontra um amigo lá do passado, quando os dois eram ímpios, 10 anos atrás, e o crente pergunta: ô, cara, quanto tempo? Já faz 10 anos. E você como é que está? Ah, cara, estou bem, fiz faculdade, abri uma empresa, aí as coisas estão acontecendo. E você como é que está? Cara, eu aceitei Jesus, e você sabe, né? Vida de crente, isso aí, não pode isso, não pode aquilo, dentro de casa. Eu sou crente, é isso aí, cara. É essa vida aí que eu escolhi. Café frio com bolacha mole, frota preto e branco 3x4. É isso aí. Festa temos ao Senhor. Nós estamos falando de uma vida onde a família ganha de Deus um lugar para celebrar.
Não estamos falando que não tem contrariedade, não estamos falando que não tem dificuldade, não estamos nem falando que não tem briga. Tem briga? Tem. Porque viver em paz, irmãos, não é para aqueles que não brigam. Viver em paz é para aqueles que aprenderam a brigar. Um casamento que anda em paz não é um casamento que não briga, é um casamento que aprendeu a brigar. Discute a causa, não discute o outro. Entende quem é que quer roubar a celebração. É Faraó que quer roubar a celebração. E Faraó pergunta: quem é que vai? Calma, cara, então tá, você vai caminhar em 3 dias, mas quem é que vai? E Moisés diz: quem é que vai? Vai todo mundo, vai as meninas, vai a família inteira, vai o boi, vai tudo, que nós queremos levar tudo. Versículo 10. Então Faraó lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós. Versículo 11. Não será assim, andai agora vós varões e servi ao Senhor, pois isto é o que pedisse. E eles dizem então: não, só vai vocês, esposa, filhos, deixa aqui. Quer mergulhar profundo? Mergulha. Quer entrar em Deus profundo? Entra. Mas os teus filhos deixa aqui. Diga comigo: não. Obrigado por me ajudar. Obrigado por me ajudar. Porque, irmãos, Deus dos Hebreus nos encontrou. Faraó não vai decidir quantos vão. Faraó não vai decidir o nível da tua liberdade. Porque o sangue veio sobre toda a casa. O sangue veio sobre toda a casa. Sabe de uma coisa, pastor, às vezes a gente ouve dizer, às vezes chega um pai, uma mãe na igreja: pastor, minha filha está namorando. Diga: está namorando, que benção. Congrega aqui conosco, ou congrega em outro lugar. Não, na verdade ele não é crente. É até meio espírita, a família é meio espírita, pastor, mas precisa ver que menino trabalhador, não bebe, não fuma. Olha, tem cada um na igreja que é só o sangue, né, pastor? Aí já aproveita para espetar quem está na fé, lutando contra Faraó. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é assim. Não é assim. Se o coração das nossas meninas se balançar por alguma pessoa que não serve a Deus, dependendo das circunstâncias, se as coisas já se agravaram, eu não vou ser um pai burro, ignorante. Não vou criar regras para perder a minha filha de vez. Não. Também não vou andar debaixo de culpa nem de condenação. Mas eu vou para o meu quarto brigar com o Faraó, porque não é ele que decide quantos vão além do Egito. Não é ele que decide. Não se trata, pastor, de andar em culpa ou condenação. Não se trata de ser um pai ou uma mãe ignorante que vai no seu legalismo, na sua religiosidade, vai perder o filho. Não. Se trata de entrar na batalha. Faraó não vai decidir na nossa casa quem fica do lado do Egito e quem fica de fora do Egito. Irmãos, nós temos uma guerra e uma batalha. Nós estamos falando da sombra de uma realidade espiritual. Quantos estão comigo? Quantos aqui sentem que Faraó tem chamado você para negociações? Nós vamos para a última negociação de Faraó. Capítulo 10, versículo 24. Nós podíamos ler tudo, nós já vamos ler aqui, porque nós já estamos atrasados no horário. Diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas também convosco, vão convosco também as vossas crianças. Ou seja, ele liberou a família inteira.
E disse, versículo 24: então o faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fique vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Então, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. Irmãos, essa obra aqui já está pronta. Essa obra que Jesus fez já está pronta. Essa obra sobre toda a minha casa fora do Egito já está pronta. Agora, em realidade, eu preciso libertar a minha casa, porque eu tenho guerras com o faraó, mas eu já tenho um atestado de vitória, porque Deus ensina o fim pelo começo. Eu preciso entrar nesse lugar. E agora faraó diz: então tá bom, cara, pode ir sua família inteira, vai tudo. Mas o gado, a vaca, os teus recursos, deixa comigo, com os recursos eu administro. Diga comigo: não. Obrigado. Eu não vou andar em avareza, eu não vou andar em cobiça, mas nenhuma unha vai ficar. Faraó não vai decidir os recursos, ele não vai decidir, não vai ficar com aquilo que Deus tem para liberar, para me sacrificar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou encerrar com um testemunho pessoal meu. Eu era representante comercial, eu era vendedor. Quando eu me converti, eu disse para minha Lulu: amor, vou ter que mudar de emprego. Por quê? Embora eu já estava livre do Egito, mas ainda tinha uma mentalidade de Egito, ainda tinha uma mentalidade de faraó, porque não tinha sido liberto aqui. Nasci de novo aqui, mas não fui liberto aqui. E não é aqui que você decide as coisas, aqui você recebe orientação, você decide aqui. E eu não passava na minha cabeça que um cara podia ser vendedor e não mentir. Não conseguia, na minha construção de desde pequeno viver atrás de um balcão vendendo, e agora está na rua vendendo. Não passava na minha mente que eu podia vender, ter êxito na venda sem mentir. Por isso eu entendi um advogado um dia que se converteu e disse: Juscelio, não tem como ser advogado. Não dá para ser advogado e não mentir, cara. Eu disse: eu te entendo, eu já tive essa mentalidade, só que você já foi livre. Você não tem que ficar. As verdades de Deus não podem ser as mentiras de faraó para você. Faraó quer que você creia que é mentira. E eu vendia tênis, eu vendia calçados. E você vender parafuso, irmão, parafuso é parafuso. Daqui 10 anos, um parafuso 3x4 naquela bitola, ele é a mesma coisa. Você não precisa fazer propaganda. Agora tênis, calçado é moda. Cada 6 meses saía uma coleção nova. Eu andava com 4, 5 malas de mostruário, pastor. Quando saía aquela coleção nova, eu tinha um bom feeling. Já separava uns 4, 5 que eu achava que ia pegar. Eu já ia no meu maior cliente, eu ia nos 3, 4 maiores, que tinham redes de loja. Eu botava os tênis assim em cima. Já botava aqueles 4 que eu achava que ia girar mais na frente assim. E o cara pegava no tênis assim, olhava. Eu disse: sabia. Eu já me achava que estava bem, porque ele escolheu o que eu escolhi. Ele é lojista. Ele disse: Juscelio, está vendendo bem esse tênis aqui? Eu disse: que difícil. Na minha mente, faraó dizia: cara, você não vai estragar. Isso aí não é mentira, Juscelio. O faraó disse: não, cara, isso não é mentira. Isso faz parte do plano da venda, porque você não vai perder venda só por... Não, acredito que você vai fazer isso. É o seguinte, cara, pelo conceito que eu tenho como você como cliente, eu trouxe para você visto em primeiro lugar. Você é a primeira pessoa que está vendo. Eu ainda não sei dizer se está vendendo bem, porque na verdade você é o primeiro que está vendo. E o faraó dizia: cara, você é burro, vai perder a venda. E gente que sabe mexer com dinheiro é frio. Ele pegava o tênis, botava de volta assim, nem mexia o semblante. Eu digo: perdi.
Faraó está certo, não, Faraó está certo, eu estou sendo exagerado demais, não é possível. Mas eu fiz uma escolha, que Faraó não ia administrar os meus recursos. Por isso que quando o rei de Sodoma encontra Abraão naquela primeira grande conquista financeira, ele diz: cara, corre atrás dos recursos, deixa as pessoas para mim. Ele disse: não, para que amanhã você não diga, o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Não, no pouco ou no muito, quem administra os meus recursos é Deus. Faraó não vai, a palha não vai estar na mão de Faraó. Nós precisamos entender as realidades espirituais que as sombras nos mostram. Isso não são palavras de mentira, são as verdades que nos libertam. A salvação veio sobre toda a minha casa. O Deus dos Hebreus te encontrou. Se prepare para ter guerras. Não fuja dos combates. Tem um DVD ali, não estou fazendo propaganda não, que o meu espírito de vendedor já larguei ele. Mas tem um DVD, nem sei se tem ali, entendendo os combates, vencendo as guerras. Quando Davi derrubou o gigante, ele venceu um nível. Quando ele arrancou a cabeça do gigante, ele venceu outro nível. E mais tarde, quando ele sobe a Nob, na casa do sacerdote Aimeleque, e ele ganha a lança do gigante, ali era outro nível. Cada vez que Deus muda você de nível, os seus adversários também mudam. Cada vez que você sobe com Deus um nível, você vai lidar com adversários que são mais altos. Por isso que antes de Deus subir um nível com você, normalmente Ele deixa você viver algum tipo de crise. Por quê? Porque nesse lugar que você está, tem vazamentos na tua alma, que nesse nível o diabo não te pega, mas para o nível que Deus está te chamando, aqui Ele vai te pegar. Você entende, pastor? Você não pode subir níveis em Deus com vazamentos na sua alma. Eles têm que ser resolvidos na proporção que você sobe. Porque ainda que o que Deus tem continue grande, você mesmo pode implodir. Não tenha medo dos combates, não tenha medo das guerras. Não abra mão daquilo que Jesus fez pela sua família e pela sua casa. Não torne pouco ou muito que Jesus fez sobre você. Fique de pé um pouquinho comigo. Eu vou respeitar o horário, porque eu quero voltar aqui um dia. Mas você está no seminário da família, amém? E nós estamos falando sobre libertação da nossa família. Não se trata de ser só livre do Egito, mas livre do jugo do faraó, livre do sistema do Egito. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, não é todo lugar que eu posso falar isso. Então deixa eu falar aqui. Eu tô desde ontem à tarde na casa do pastor Eric. Um homem que tem 5 filhos, uma igreja desse tamanho. Aquela casa parece que está de férias. Parece que estão numa casa de praia. É uma tranquilidade, conversas gostosas. Telefone resolve uma coisa, sai mais cedo e vai na oração, volta, vai ali, resolve outra. A pastora faz a comida e as coisas acontecendo, mas tudo é tão tranquilo.
Tudo é tão em paz. Não tem cargas de Faraó ali. Não tem cargas de Faraó. Porque essa é a verdade que Deus tem para nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, você já percebeu? A gente sai de casa, querido, de manhã cedo, entra no trânsito, já se estressa no trânsito, engole desaforo no trânsito, gente buzinando, engarrafamento. Às vezes acaba chegando atrasado na empresa. Quando chega na empresa, chegou atrasado, aí o chefe já vem daquela bombada, a gente atura, engole de novo. Daqui a pouco vem um cliente mal educado, vai lá e bagunça com a gente engole de novo. E quando chega dentro de casa, com as pessoas que vão estar conosco, doa o que doer, aconteça o que acontecer, ali, em 2 minutos, a gente libera toda aquela carga de estresse. Por quê? Que dentro da nossa casa nós damos o pior do que nós temos. Você já viu, um homem pode ensinar qualquer mulher no mundo a dirigir, menos a dele. Por que tem que ser assim? O cara vai ensinar a qualquer mulher no mundo, ele vai ensinar a dirigir uma paciência. E não estamos falando de má intenção, que ele tem alguma coisa de má, não. Mas você vai ensinar a esposa a dirigir. Freio de mão, vai sair sem o freio de mão, baixa o freio de mão. Ó o pisca, ficou com o pisca ligado, ó, está fechado o sinal. Por que você está chorando? Por que tem que ser assim? Se for ensinar a vizinha a dirigir, não vai ser assim. Eu tenho alguns dias que foram marcos na minha vida, dentro da minha casa. E um deles foi alguns anos atrás, não fazem muito. Eu tinha muitos altos e baixos emocionais, e às vezes estava ruim, azedo. Mas eu estava um tempo azedo que não voltava a ficar doce. E a Luciana um dia olhou para mim, foi poucas vezes que a Lulu falou brava comigo. Ela disse: ô Juscelio, será que não dá para te ser um pouco mais desistir de apagar a luz? Olha que coisa terrível. Ela disse: ô Juscelio, não dá para você, irmão, amor, dar um sorriso para a gente, fazer uma brincadeira com as meninas. Você entra em casa com essa cara, me parece que estou num velório, a gente fica até ruim. Eu disse: Luciana, como é que você quer que eu vou sorrir, que eu vou brincar, se eu não consigo fazer isso nem comigo, nem para mim? Você está pedindo uma coisa que eu não consigo dar nem para mim. E ela disse: não, você pode dar. Como que eu posso dar? Você pode dar sim, por causa daquilo que tu pregas. Liga um irmão da igreja aí, você atende com todo carinho. Tem uma situação para resolver, você resolve. Agora a gente aqui dentro de casa, aí você se sente no direito e está amargo. Se você não consegue fazer isso por você, isso é egoísmo seu. Se você não faz por você, faça por mim, faça pelas suas filhas, porque é isso que você prega. Aquele dia, irmão, fui para o quarto, chorei, porque eu vi que não era minha esposa, era a profeta. Fui para o quarto, chorei, e eu fiz uma decisão na minha vida, pastor. A minha casa vai ter a minha melhor versão. Vai ter a minha melhor versão. Você não acredita o que aconteceu? A partir desse dia, faz uns 5 anos, a partir desse dia, a Luciana começou a ter TPM todo mês. Nunca teve TPM. E eu fiquei preocupado. Eu disse: será que é mudança de hormônio? Porque já chegou uns 30 e tantos anos. Eu disse: Deus, agora a Luciana deu de ter TPM, 4, 5 dias, estressado, o que está acontecendo? O Senhor falou: meu espírito, é que agora ela pode ter TPM,
ela pode ficar 5 dias estressada. Antes, os 30 dias era seu, ela não tinha direito. Então, irmãos, uma das coisas que me faz aturar a TPM dela é lembrar que isso é um termômetro de que eu melhorei, aleluia, como marido. Minha casa vai ter a minha melhor versão. Eu fiz uma escolha e ela está aí para provar para você. A gente dá o melhor fora e o pior dentro. Minha casa vai ter a minha melhor versão. Celebração, porque ele conquistou. Faraó não vai decidir a liberdade da minha casa. Eu sei que você me deu esse tempo até agora. Eu iria pedir para você mais uns 7, 8 minutos para nós orar com a sua família. Se você quiser pegar na mão da sua família, vir até aqui na frente. Se você estiver sozinho, traga espiritualmente a tua família. Traga ela aqui. Traga ela no altar. Traga ela no altar. Faraó precisa ver você trazendo a sua família aqui, ainda que você esteja sozinha. Ainda que você esteja sozinho. Vamos ministrar ao Senhor, por favor. Por favor, não fique nos corredores. Venha, se você sair do seu lugar, vem bem aqui na frente. Pode chegar. Vamos orar, eu quero orar com a sua casa. Eu quero orar com a sua família. Guerrei nessa noite. Essa guerra é sua. Guerrei mesmo. Bata o pé, declare quem você é. Diga: Faraó, o Deus dos Hebreus me encontrou. Você não vai decidir a liberdade da minha casa. Vamos ministrar ao Senhor. Por favor, chegue um pouquinho mais para frente para os irmãos poderem chegar. Obrigado. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Na batalha permaneceremos. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados. Junto com a sua família, ore. Ore. Guerrei mesmo. Guerrei por aquele nome que não está aqui. Tem pessoas que não estão aqui. Nas regiões celestiais, traga eles. Coloque. A esperança nasce como a luz. Coloque um cordão carmesim na janela de intercessão. Por nós ele é o vencedor. Oria clabassora bacantaraia. Chora labassora bacantaraia. Chora labassora bacantaraia. Ora labadora. Nasce com a luz. Deus é por nós, ele é o vencedor. E confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Espírito de intercessão, venha sobre esses homens e mulheres.
Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como veio juízo sobre os deuses do Egito, assim venha juízo sobre toda a praga do Egito que tem tocado a família dos hebreus. Senhor, nós trazemos a Tua palavra à existência. Senhor, nós trazemos a Tua palavra à existência. Nenhuma unha ficará, nada ficará na mão de Faraó, nada ficará dentro do Egito. Senhor, nós invocamos o Deus que liberta, o Deus que liberta, pelo poderoso nome do Senhor. Nós entramos nas regiões celestiais, nós declaramos que filhos e filhas, irmãos e irmãs, maridos e esposas, pais e mães, que estão aprisionados pelos laços de Faraó, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, começa a ser desatados os laços do mundo do álcool, do mundo da droga, do engano da pornografia, do engano do adultério, da frieza espiritual. Senhor, em nome de Jesus, sejam liberados anjos de guerra, anjos de guerra, anjos de guerra, anjos de guerra, anjos de guerra. Eu quero tambor mesmo, tambor. Anjos de guerra sejam liberados em nome de Jesus. Cavalos e cavaleiros, Senhor, rompe com os grilhões do Egito, rompe com os grilhões. Nós invocamos o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, seja liberado filhos, filhas, finanças, saúde, saúde física, saúde mental. Choralabassou, rabacanta, rabassou. Choralabassou, rabacanta, rabalabassou. Espírito Santo, Espírito Santo, não seremos abalados, não seremos abalados. Espírito Santo, não seremos abalados. eu preciso dizer algo. Eu quero acabar, mas deixa eu lhe explicar isso. Eu vou acabar, mas deixa eu explicar isso. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja tem uma visão errada sobre essa verdade. Antigamente as cidades eram muradas e as portas eram de madeira. Quando alguém queria invadir uma cidade, eles iam contra as portas da cidade. Quem aqui já lembra daqueles filmes dos bárbaros, aqueles troncos de árvores dando contra as portas? É assim. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus não tinha em mente o inferno avançando contra você. Não, é você dando contra as portas do inferno. Por isso escute, quando você começa a batalhar pela sua família e você vê que um membro da sua casa fica pior, quando você começa a batalhar pelo seu casamento e você vê que o seu casamento fica pior, por favor, entenda, não é o inferno avançando, é você colidindo contra as portas do inferno. A pressão aumenta, a situação física parece que fica contrária, mas uma hora a porta vai romper, você vai tirar o que é seu. Isso é o ensino de Jesus. Isso é o ensino que Jesus está dando. É as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Não são as portas da sua casa que não vai prevalecer contra o inferno. É a porta do inferno. É você. Você está em combate, em guerra. Parece que está retrocedendo. Não, você está colidindo contra as portas do inferno. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se aproprie dessas armas. Creia sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Pai, cobre essas famílias com teu sangue, Senhor. Senhor, cobre essas famílias com teu sangue, Senhor. Meu Deus, que as mentiras, que as verdades de Deus que tem sido colocado como mentira, Senhor, que elas sejam mudadas. Mentes aqui sejam mudadas. Pai, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito do Senhor entre lá naquela casa agora. Eu declaro que o Espírito do Senhor, pela intercessão dos santos, Ele vai buscar aquela pessoa que agora
Ele está falando agora, ela está fazendo menção desse nome, desse membro da sua casa, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito vai lá, Senhor, faça o cigarro amargar na boca, Pai, faça o álcool ter gosto ruim, amargo. Deus, é coisas que o Senhor pode fazer. Pai, em nome de Jesus, tira a frieza, o espírito que entrou pela pornografia, Senhor, seja arrancado agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Deus, abençoa a vida dos teus filhos, Senhor. Pressão na área financeira, para roubar a paz, para roubar a busca, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, nós declaramos Faraó liberando, abrindo mão, por causa da conquista que já está liberada na cruz do Calvário. Nós não estamos falando de campanha de prosperidade, nós estamos falando que o pouco ou muito que você tenha, seja administrado pelo céu. Quando uma família tem o seu dinheiro administrado pelo céu, ela pode saber. Saiba de uma coisa, meu amado, você pode não ter dinheiro, mas o teu pai é rico. Nossas filhas já têm isso decorado, pastor Eric. Cada vez que elas vêm nos pedir uma coisa que o nosso dinheiro não compra, ela já tem isso decorado. Filha, você sabe que o pai não tem dinheiro, mas o pai do pai é rico. Você não tem dinheiro, mas o seu pai é rico. Não tenha uma mente de escrava. Seja livre do jugo de Faraó.